Olá, meninos do quinto ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que estejam todos maravilhosos. Hoje a gente vai ter a nossa aula de geografia, né? E eu queria falar da correção da atividade da semana passada. E queria dizer que a atividade é somente pessoal. Eu só vou ter como dizer alguma coisa quando vocês me enviarem que eu ler, porque vocês precisavam escolher um estado para poder falar uma curiosidade, tá bom? Hoje a gente vai continuar falando da região sudeste, que a gente já havia começado na semana passada. E hoje a gente vai continuar falando somente da parte de população e economia, que já são duas partes muito grandes e muito importantes dessa região, tá? Quem tiver com o livro, acompanhe. Quem não tiver, não tem problema, tá? Quem quiser pode me pedir as fotos que tia manda bem direitinho, tá bom? Tia vai começar assim. A região sudeste é a mais populosa do país. Além disso, é a mais urbanizada. Também é a região mais povoada, com alta densidade demográfica, que pode ser atribuída ao fato histórico de ter recebido inúmeros imigrantes, tanto de outras regiões do Brasil, como vindos de outros países. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, a maioria dos centros urbanos e industriais do Brasil estão no Sudeste, onde vivem aproximadamente 80 milhões de pessoas. Ou seja, 80 milhões de pessoas são muitas pessoas. É uma quantidade de pessoas que eu nem imagino. Ela é muito populosa. Esses imigrantes que falam aqui vieram de todos os lugares que você imaginar. Do Nordeste, principalmente do Nordeste. Muita gente do Nordeste foi viver no Sudeste, ou vive no Sudeste, ou foi, mas já voltou. E muita gente veio de fora, como italianos, japoneses, inclusive a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior que existe aqui no Brasil. Então, a gente tem que ver muito isso. Então, o Sudeste brasileiro recebeu muito tudo. Muito migrante, muita mão de obra, muito trabalhador. E por isso, foi se criando uma demanda de trabalho muito grande. Então, com isso, foram crescendo os parques industriais, foram crescendo as empresas, foram crescendo as indústrias. E hoje digamos assim, é o lugar maior que temos aqui no Brasil. Ela é uma das menores regiões que existe, mas é uma das mais populosas, que se pegar a população dela e colocar, por exemplo, na região norte, a região norte se torna populosa. Porque é muita gente para um território tão pequenininho, tá? Grande parte da população dessa região se concentra em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como eu disse, foi para o Sudeste, mas foi principalmente para São Paulo e no Rio de Janeiro. Já no interior do estado, a maior concentração ocorre no Triângulo Mineiro e no noroeste do estado de São Paulo, onde estão localizadas duas importantes cidades do interior, respectivamente, Uberlândia e Ribeirão Preto. O Triângulo Mineiro são 3 cidades dentro do estado de Minas Gerais que formam um triângulo e que são importantíssimos para a economia. Isso para a economia tanto do Brasil como do próprio estado de Minas. Então, esse contingente populacional é muito grande. Existem 80 milhões de pessoas, são muitas e muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia, Campina tem 500 mil pessoas, 600 no máximo. Então, imagina aí, multiplique quantas vezes cabe Campina Grande dentro de São Paulo, tá? É impossível encontrar 3 grandes metrópoles brasileiras, que é São Paulo, é a cidade maior e mais rica do Brasil. O que é uma metrópole? É uma cidade que ela é tão importante que ela influencia todas as outras cidades ali do ao redor de onde ela está. Vamos ter Rio de Janeiro, que é enorme, é importantíssimo, e Belo Horizonte. O Espírito Santo, ele é muito
ele é bem desenvolvido e tudo mais, tem uma economia boa, mas ele não é tão populoso, nem tão influente. Ele é mais influente no mercado externo do que no mercado interno. Então, o Espírito Santo está aí meio escondidinho. Entre 1940 e 1950, a industrialização na região sudeste se desenvolveu de forma expressiva, contribuindo para o surgimento de empresas públicas e privadas produtoras de matérias-primas e de bens de consumo, como indústria que confecciona produtos diretamente para o mercado consumidor, veículos, eletrodomésticos, roupas e tudo mais. Esse crescimento atraiu a população do campo, ou seja, quem morava no campo, vendo todo esse desenvolvimento da cidade, veio, é chamado de Revolução Industrial Tardia, ou seja, depois de muito tempo que muitos países já eram industrializados, o Brasil começou a se industrializar, tá? Isso levou ao êxodo rural, que é a saída de quem mora no campo para vir morar na cidade. E a maioria dos imigrantes era de camponeses, que não podiam comprar sua própria terra. Eles vinham na esperança de trabalhar nas indústrias e nas atividades econômicas no geral para desenvolver e comprar o seu terreno, ou seja, eles não vinham com um lugar garantido para morar e tudo mais. Eles vinham na esperança de conseguir. Então, isso foi dando um inchaço enorme, tá? São Paulo e Rio cresceram gigantescamente. Alguns migrantes chegaram a construir espaços geográficos onde há presença maciça de pessoas do seu país de origem. Na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, fundada pelos suíços, os bairros da Liberdade, em São Paulo, ocupado pelos japoneses, e o do Bexiga, ocupado pelos italianos. E o interior do Espírito Santo é a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde os alemães se instalaram. Ou seja, é tanto migrante que eles conseguiram fazer pequenas cidades, pequenos bairros, com as características de seu país. Então, é uma quantidade de pessoas imensas para conseguir fazer uma comunidade, conseguir fazer um bairro todo de uma cidade tão grande com somente pessoas de um mesmo país e da mesma região. Hoje, o fluxo migratório para São Paulo ele reduziu bastante, principalmente porque está existindo uma grande, digamos assim, investimento em outras regiões, como aqui mesmo no Nordeste, no próprio Norte, no Sudeste. O Sudeste é rico. E o Sul também. Que quis dizer Sul. Um grande investimento no Sul e também no Centro-Oeste, que faz com que as migrações sejam mais ponderadas. Mas ainda acontece muita migração para o Sudeste, principalmente para São Paulo. A economia dessa região possui atividades econômicas bastante diversificadas, que vão desde a sua indústria de bens desenvolvida até a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O desenvolvimento da economia do Sudeste inicia no século XVI e XIX, 18 e 19, desculpa, com o cultivo de café. Passou muitos anos São Paulo e Minas Gerais na indústria que chama-se do café com leite, que Minas produzia leite e São Paulo produzia café. Então, isso na época que o Brasil só vendia café, depois que a cana-de-açúcar entrou em declínio, o café foi uma das maiores exportações e mercado que o Brasil já teve. Inclusive, hoje ainda é muito importante. O Sudeste, além da maior concentração da indústria do país, tem também suas atividades agropecuárias bem desenvolvidas, com destaque na produção de café, cana-de-açúcar e laranja. Ou seja, até hoje o café ainda é muito importante para a região, tá? O extrativismo, ele acontece principalmente de minério de ferro, Minas Gerais, petróleo em grande parte do Rio de Janeiro, mas o principal mesmo é o minério de ferro, o manganês e ouro, bauxita, alguns minerais que existem ali e que formam o extrativismo. Pelo que eu entendi, o extrativismo no Sudeste é principalmente de minérios e minerais
não de plantas e tudo mais, tá? Porque o bioma, né, que já vai... Os biomas da região sudeste, como a gente falou na outra aula, ele era de floresta atlântica, então ali foi praticamente tudo dizimado. Imagina aí, morar 80 milhões de pessoas, é necessário que arranque-se muita árvore, mesmo sendo uma tristeza, tá? É muito pouca a atividade extrativista vegetal ou animal naquela região, tá? A indústria, ela é enorme, como a gente já viu, e ela se formou concretamente entre 1920 e 1930, depois que acabou a República do Café com Leite, e isso aumentou, tá? A agricultura, ela tem elevado padrão técnico e produtivo, ou seja, as melhores técnicas, as melhores sementes, as melhores formas de cultivo vai ser na região sudeste. E também existe a facilidade que eles têm solos muito férteis. Então, além do clima ser ameno e chover, bem bacaninha. A produção de laranja, realizada principalmente em São Paulo, e equivale a 80% da produção nacional, ou seja, 80% da produção de laranja que o Brasil vai consumir vai sair do sudeste do Brasil, tá? Então, quando o preço da laranja subir, provavelmente aconteceu alguma coisa lá no sudeste, tá? A pecuária, ela é principalmente intensiva, que ela é para venda para exportação, para consumo no Brasil, para exportação, mas para o consumo interno, é isso que eu queria dizer. Vai ter muita produtora de leite, vai ter a produção de carne bovina e de suína, de aves, frigoríficos. E a maioria da produção de ovos e aves no Brasil é na região sudeste. Inclusive, tiveram algumas polêmicas sobre essa produção somente, se ia ser exportado, se não ia ser exportado, para onde ia ser exportado durante essa pandemia. Então, aquela região que foi muito afetada pela pandemia, provavelmente leite vai subir, carne vai ficar mais caro, ovo, tudo mais que for muito derivado daquela região provavelmente vai sofrer uma queda muito grande. Um aumento muito grande e uma queda de produtividade. O comércio dessa região, ele é muito forte. O comércio e a prestação de serviços. Se nós temos toda uma população, então os serviços de lá também são muito grandes para atender uma demanda tão grande de população. Então, a atividade econômica gera bastante emprego e renda, né? Os serviços, né? Na região. Por exemplo, Rio de Janeiro com seu carnaval mundialmente famoso. Essa parte já é do turismo. O turismo ele é muito forte e vai se construindo, né? São Paulo conta com um grande potencial urbano de hotéis, boa gastronomia e entretenimento. Pode não ter muita praia e tudo mais como no Rio de Janeiro e uma festa muito assim grande, mas vai ter atrativos específicos que vão atrair muitas pessoas àquele estado e àquela região. Espírito Santo, Minas Gerais tem belezas naturais incríveis, parques nacionais, relevos e tudo mais. Então, essa região ela é meio que a mais completa do Brasil, porque ela vai ter indústria, ela vai ter empregos, ela vai ter comércio, ela vai ter serviços e ainda vai ter um turismo maravilhoso para lazer e tudo mais, tá bom? A gente hoje falou disso, vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente conclui esse assunto da região sudeste, tá bom? Lembre-se, é a mais rica e mais populosa do Brasil, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau!